Hoje nós vamos ler o mesmo versículo da semana passada como base, Efésios 4, 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Estamos vendo o pecado da ira. Será que nós ficamos irados? Depois que eu comecei a estudar isso daqui, eu percebi a minha ira quase todo dia. É impressionante. A palavra é luz, né? E antes de eu aprender lendo a Bíblia, eu achava que eu estava livre disso, que eu não estouro facilmente. E eu estourava algumas vezes. E quando eu estourava de uma forma muito intensa. Mas faz muito tempo que eu não estouro. Então para mim eu fui curado. Mas eu esqueci do coração, né? Onde está a ira. E aí eu fiquei envergonhado e eu percebi na última mensagem a fonte da ira, que se vocês ouviram e lembram, ela sai de 3 pecados nossos: o orgulho, o egoísmo e a idolatria. De um desses 3 vai sair a ira. E hoje nós vamos aprofundar no que a ira gera. Nós vimos a raiz da ira, que é orgulho, egoísmo e idolatria. A ira gerada, e hoje nós vamos ver o que ela gera de fruto, para você entender a profundidade do problema. Nós vemos a ira em algumas manifestações pontuais, sabe? É mais fácil, mais claro de ver. E aí a gente se acalma depois, ou vê que a pessoa se acalma também. Então fala, não vou falar com a pessoa agora porque ela está nervosa, deixa ela acalmar primeiro. E muitas vezes quando a gente fica com ira, a gente se acalma e pede desculpa. Ou às vezes não pede desculpa, mas deixa passar, vamos deixar quieto. E aí a outra pessoa, de algum modo ou outro, ela acaba cedendo também, o tempo vai passando, a cura vai chegando, e aí a pessoa, com ou sem pedido de desculpa, ela acaba abrindo mão, às vezes até renunciando mesmo ao seu direito, e ela acaba aceitando a injustiça. Ela supera a postura defensiva, às vezes pode ter sido de uma retaliação na mesma altura, né? Ou pode ter sido no ressentimento guardado. Às vezes o ressentimento esfria, passou, toca a vida. O relacionamento daí, ele é arranhado, mas ele não é encerrado quando isso acontece. É um relacionamento de altos e baixos. Parece que é o relacionamento humano, né? Todos são assim, parece. É um relacionamento tolerável pra gente, com ira no meio. E vamos tocando a vida. Uma hora uma hora o outro, uma hora todo mundo. Só que, apesar da gente enxergar esse pecado como aceitável, a ira não é aceitável para Deus. E a Bíblia não é tão complacente assim com isso. Efésios 4, no nosso texto, versículo 31, diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Como é que você se livra disso? Essa é a pergunta. Colossenses 3, 8. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. E 2 Coríntios 12, 20. Pois temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Essas são ervas daninhas. São pecados que acompanham a ira. São coisas que se manifestam quase que junto, uma ou outra, ou às vezes mais de uma ao mesmo tempo. Amargura, gritaria, calúnia, maldade, indignação, maledicência, linguagem indecente no falar, brigas, invejas, divisões, intrigas, arrogância e desordem. Ervas daninhas.
porque aconteceu uma manifestação que saiu do orgulho, da idolatria e do egoísmo, na forma de ira. São pecados horríveis que se manifestam ao mesmo tempo. Coisas que nós não queremos cultivar. Nós cultivamos coisas, se nós queremos. E muitas coisas são ervas daninhas, que a gente não quer cultivar, mas elas aparecem sem a gente querer. E sempre tem essas ervas daninhas nocivas na nossa vida, servindo como uma âncora, que eu tenho dito, para afastar a gente de Deus. A gente ora e não sai do lugar. A gente serve e não adianta nada. A gente oferta e é inútil. Deus simplesmente rejeita o que a gente está manifestando, essa árvore da iniquidade, e envenenando a nossa mente com essas ervas e a mente das pessoas próximas também. Primeira coisa que acontece quando a ira se manifesta dentro da gente, você percebe aquela emoção no estômago que cresce, é o ressentimento. Tem que identificar o ressentimento. É uma ira guardada no peito. Se você estourou, pode ser que guarde ressentimento. Mas se você não estourou, a chance é muito grande de ter ressentimento. Guardar a ira no peito. Ela brota no coração da pessoa maltratada. Pensa que não pode fazer nada a respeito do que aconteceu, porque se pudesse resolveria o problema, mas foi injustiçada e não tem o que fazer, simplesmente aconteceu e eu fui vítima, e a pessoa errou e não tem solução, droga, estou ressentido agora. É mais fácil lidar com a ira clara e evidente quando tem um estouro do que com ressentimento, porque ele entra e se armazena no peito. E o ressentido costuma ficar lambendo a ferida, fica lá lembrando da injustiça. O problema é que quando ele não trata do ressentimento, o ressentimento vira outra coisa mais profunda, que é a amargura. A amargura é um ressentimento que se transforma em animosidade contínua. A pessoa fica pronta para ser contra. Ela é animada para ir em ataque ou em defesa. Ela está amargurada, ela se ressentiu tanto, ressentiu, foi desenvolvendo esse ressentimento até virar uma amargura. O ressentimento ele pode passar com o tempo. Se ele não passar e a pessoa desenvolvê-lo, nutri-lo, ele vai virar uma amargura e vai apodrecer dentro da pessoa, apodrecendo a pessoa junto. Vai aumentar o grau de indisposição da pessoa para o outro agressor. É uma reação a longo prazo de um erro que pode não ter acontecido. Porque a pessoa pode perceber uma falha no outro, que o filtro dela fez ela se sentir agredida, mas o outro pode não ter tido a intenção, ou pode ter tido a intenção, não importa se é real ou não, o ressentido vê como real. Então é muito importante primeiro olhar com os olhos de Cristo para a situação. Aí a primeira proteção que existe, que a gente vai ver depois, você não deixa o ressentimento entrar. Deixou, trata dele. Não tratou, vai virar amargura. Você vai ficar remoendo, lambendo essa ferida o tempo todo até ela infeccionar e virar uma amargura. E aí você fala, eu perdoo a pessoa. O perdão sai da boca, mas dentro a questão não está resolvida. Está cheio de coisa dentro. Não é um perdão verdadeiro. Tem que resolver a questão. Às vezes a pessoa até vai resolver, chama a pessoa para conversar e não tem solução, ou chama o intermediador também não ajuda nada, e mesmo assim a amargura não é uma opção bíblica. Eu tentei, não consegui, então vou ficar amargurado porque não resolvi. Não, resolve a amargura. Não interessa se a pessoa quis resolver ou não, não interessa se teve ajuda ou não. O problema da amargura não é um problema deles, é seu. Resolve a sua amargura. Nós podemos ficar magoados sim, mas não amargurados. A mágoa passa, que é o ressentimento. O problema é ir além disso. Nós passamos para 2 níveis já. A pessoa recebeu, ficou ressentido, primeiro nível. Desenvolveu o ressentimento, chegou na amargura, segundo nível. E o terceiro?
Quando a amargura não é tratada, vira uma inimizade ou uma hostilidade. É o nível mais alto de animosidade, de má vontade. A amargura pode ser interna, e geralmente ela é interna. A inimizade ou a hostilidade, ela é externa. Então você evolui de um ressentimento para a amargura e depois você estoura na hostilidade, denegrindo a pessoa, ou soltando os cachorros mesmo. Fica hostil. E se a hostilidade não é tratada, vai para o quarto nível do ódio. O ódio é o furor contra outra pessoa. Ele é relacionado à vingança. A Bíblia tem vários exemplos. Gênesis 27, 41. Esaú guardou rancor ou ódio contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. O rancor ou o ódio dele, que saiu da hostilidade ou da inimizade, que saiu da amargura, que saiu do ressentimento, que saiu do que Jacó fez, se transformou em vingança. O ódio move para a vingança. Outro caso, Gênesis 50, 15. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? José era governador do Egito e tinha o poder de vingança. Os irmãos que fizeram a besteira de vendê-lo como escravo ficaram com medo do rancor de José contra eles. Por isso que eles falaram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir? Porque o ódio, ele é associado à vingança. Tem mais um caso no Novo Testamento, em Marcos 6, no versículo 19, diz que Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, porque ele acusou lá o relacionamento errado de Herodes com Herodias, e ela odiava ele porque ele era muito intrometido, e ela queria matá-lo. É sempre voltado para vingança. Hoje nós associamos dificilmente o ódio ao assassinato, mas a gente pensa em nos vingar com certeza. A gente não ousa colocar os planos de vingança, de morte em prática, mas a gente se deleita numa alegria perversa, imaginando o que aconteceria. Você nunca fez isso? Que delícia! A gente gosta de filmes de vingança. A gente gosta de ver a justiça feita. O problema é quando a gente se coloca no meio. Por isso que Paulo exorta em Romanos 12, 19: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Muito bom, parece fácil. Mas e o ódio não tratado? Tem mais um nível ainda, é o da discórdia. A discórdia é um conflito visível. Nós estamos falando nessa série de conflitos sutis, que a gente não percebe. Só que o pecado sutil da ira, ela pode evoluir tanto a virar um pecado escancarado da discórdia. A discórdia é um conflito visível, ou uma confusão entre grupos, não entre pessoas, entre grupos. A coisa cresce tanto que incendeia outras pessoas. É um ódio manifesto em grupo, é uma discórdia entre facções, entre indivíduos que estão com ódio no coração, formando grupos, brigas na igreja, rixas entre famílias, e ocorre entre cristãos, principalmente entre aqueles que pensam que suas palavras e atitudes violentas, agressivas, não machucam ninguém, aqueles que pensam que a culpa é sempre dos outros. Tem um exemplo recente que a gente pode ver isso no mundo. No dia 27 de outubro desse ano,
Teve um jogo de futebol em Curitiba entre o Cruzeiro e o Atlético Paranaense. E foram torcedores do Cruzeiro para lá. Na volta, 2 ônibus dos cruzeirenses estavam passando pela rodovia Fernão Dias, lá em São Paulo. Uma cidade do lado de São Paulo, no quilômetro 65 da rodovia. 2 ônibus cheios de torcedores do Cruzeiro. Apareceram numa emboscada membros da Mancha Verde, torcedores do Palmeiras. Emboscaram os 2 ônibus, atacaram os 2 ônibus, a pauladas, pedradas, fogos de artifício, bomba caseira, incendiaram um dos ônibus, quebraram todas as janelas, no meio da estrada. Um dos torcedores cruzeirenses morreu com pancada na cabeça e depois seu corpo foi incendiado dentro do ônibus em chamas. Outros 17 cruzeirenses foram para os hospitais da região feridos, 7 com traumatismo craniano e 2 baleados. Sabe qual é a causa que estão pensando? Uma briga que aconteceu entre as 2 torcidas em 2022. Estão caçando os membros da Mancha Verde até hoje. Essa semana prenderam 2. Estão identificando eles. Isso é a discórdia. É o ponto que chega à nossa carne. Como é que começou? Provavelmente aquela brincadeirinha em família. Palmeiras não tem mundial. Palmeiras perdeu. Cruzeiro perdeu. Aguenta eu ir. Muitas vezes os meus amigos, que eu tenho amigos não crentes, muitas vezes, eles fazem piadas sem noção e falam: perco o amigo, mas não perco a piada. Aí o que o amigo faz? O amigo cria ressentimento, não trata, vira amargura, não trata, vira inimizade ou hostilidade, não trata, vira ódio, não trata, vira discórdia. E aí não tem limite mais para a coisa. A ira nunca é estática, ela se move. Por isso, ela tem que ser cortada pela raiz. Foi por isso que Paulo advertiu: apaziguem a ira antes que o sol se ponha. É uma ordem, não dá espaço para ela. Não dá espaço. Qual é a solução para isso? 2 coisas. Primeiro, o Evangelho. Tem que estar no Evangelho. Você precisa renunciar a você mesmo. Morrer. Morre para a sua ira, para o seu ego, para o seu orgulho, para o seu egoísmo e para toda idolatria. Renuncia. Abre mão. Abre mão. Clama para o Senhor derramar a identidade de Cristo, para você sair da sua. Entrega a tua vida toda hora para Deus. Prostra-se em arrependimento de ser assim. Levantou aquele sentimento de dentro, um fervor, na hora, chora por causa disso. Faz igual Paulo fazia com ele mesmo: quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou. Na hora, cria essa convicção bíblica no Evangelho, de você mesmo. Percebe isso em você mesmo e rejeita com toda a sua força. E clama para a graça descer e no poder dela você ser capaz de controlar isso. É só na graça que nós controlamos. Então tem que estar no Evangelho o tempo todo. Tem que se enxergar. Tem que estar na cruz e ressurreto. Segunda atitude: estando no Evangelho, tenha convicções e atitudes bíblicas. Você tem que saber o que a Bíblia fala e tem que viver essa verdade. Senão não tem jeito de você vencer a ira. Primeira verdade, nós vamos ver 3, que são soluções muito fortes para você controlar a sua ira a partir de agora, para nunca mais dar espaço para ela. Primeiro, soberania de Deus. Nós sabemos que o Deus é soberano, mas não na nossa vida. Nós duvidamos. Nós cremos que nem tudo vem de Deus. Nós cremos que Ele tem coisa que é a revelia, que nem tudo Ele permite. Como se o diabo tivesse poder para ir contra Deus. Não tem. Deus é soberano. Tudo. Ou Ele manda, ou Ele permite. Tudo.
Se você tiver essa convicção bíblica, em todas as circunstâncias, com todas as pessoas, você vai saber que Deus não vai instigar ninguém para te atacar, mas Ele permite que isso aconteça para formar Cristo em nós e para fazer você estar preparado para algo maior. Por exemplo, José do Egito, de novo, foi vendido como escravo pelos irmãos invejosos, com ódio. Virou uma discórdia ali porque eles se juntaram contra ele e venderam ele como escravo. Mentiram para o pai, que quase morreu de tristeza. Como é que você ficaria, como é que seria o seu coração no lugar de José? Ele não ficou nem amargurado. Ele pode ter ficado ressentido? Pode. Ele tratou disso. A Bíblia não fala que ele ficou refém de ira nenhuma. Diz que ele cumpriu muito bem as suas tarefas, primeiro como servo da casa de Potifar, que era o capitão da guarda do rei, do faraó, tanto que o Potifar colocou ele para administrar toda a sua casa, tanto que ele confiava e tanto que José era abençoado. Depois aconteceu o caso lá com a mulher de Potifar, ele foi levado para a prisão, inocente, e continuou fiel a Deus, sem ressentimento, sem amargura, sem ira nenhuma. E Deus continuou abençoando ele, a ponto de ele ser exaltado de novo e ser colocado como cuidador de toda a prisão. Ele cuidava de todos os outros presos, porque o carcereiro confiava plenamente no José. Quem está amargurado não vive desse jeito, dando um bom testemunho e sendo abençoado. José viveu puramente, e ele disse 2 vezes aos irmãos dele, quando eles voltaram 2 anos depois, que começou a escassez de comida. Foram 7 anos de abundância, 7 anos de escassez. Passaram 7 anos de abundância, sob a regência de José. Depois começaram 7 anos de escassez. No 2º ano, os irmãos dele vieram para o Egito. Olha o que ele falou para os irmãos dele em Gênesis 45:5. Eles estavam com medo dele. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Isso é crer na soberania. Os caras venderam ele como escravo. Ele falou, não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus. E ele prova isso em Gênesis 50:20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Ele não ignorou o erro dos irmãos, ele confrontou os irmãos. Ele falou, vocês planejaram o mal contra mim, sim, vocês erraram, mas eu não tenho ressentimento, porque Deus transformou esse mal em bem, para que muitas vidas fossem salvas. Soberania. Não importa a atitude errada de alguém contra você, não importa, Deus vai usar isso para o seu benefício. Por pior que seja o prejuízo, Deus não quer que você tenha prejuízo. Pode ser que você seja arrancado de um meio, de uma oportunidade. Pode ser que um bem lhe esteja tirado. Pode ser que uma pessoa lhe seja tirada. Pode ser que uma coisa muito importante, essencial, venha a faltar, segundo a sua perspectiva. Segundo Deus, é para o seu bem. Ou você confia na soberania, ou você não confia na soberania. Convença-se e tenha essa convicção de que Deus é soberano sobre toda a sua vida. E entre no processo de ser moldado no caráter de Cristo. Primeira verdade. A segunda, busque diligentemente o amor da graça. Sem o amor de Deus derramado pela graça,
Não é possível viver desse jeito, sem ira. Tem que pedir para Deus te capacitar a amar mais. E isso é pela graça que Ele faz. Por isso 1 Pedro 4,8 diz: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Olha, se você amar sinceramente quem te agride, todos os seus pecados são perdoados. Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O amor vai capacitar a gente a ignorar as ofensas. E isso é cortar o mal pela raiz. Se você perdoou a ofensa, nem ressentimento tem. Simplesmente você ignora a ofensa. Se você ignorar a ofensa e não tiver ressentimento, não precisa perdoar, porque você não se magoou. É assim que você cumpre o perdão de 70 vezes 7. Você não precisa perdoar nenhuma vez, porque o ressentimento não entrou. Entrou, vai ter que perdoar. Simples assim. Imagina um marido que chega em casa, cansado, quer que a casa esteja em ordem e com a comida pronta, e não está. Duas escolhas: irar-se ou amar. Qual é a postura? Amar. Mesmo que a ira comece a se levantar, ele baixa a bola, ama, perdoa, ou não precisa perdoar, porque nem vai ter ressentimento, mas se teve, perdoa na hora. Veste a roupinha de trabalho de casa e vai ajudar a mulher. Agora a mulher errou, confronta ela. Por quê? O que aconteceu? Onde está o erro e o pecado? Vamos tratar sem pecar junto. Não tem ira no meio. Jesus fez isso. Sendo Deus, lavou os pés dos seus discípulos. Ele era superior, esperava algo nosso e não viu. Ele foi lá e fez. Sirvam-se. Você quer ser o maior? Que sirva. Só que esse amor que perdoa as ofensas não surge do nada, é do Espírito. Então você tem que ter relacionamento com o Espírito. Não é só mandar um WhatsApp para Deus numa oração e ficar esperando a mágica acontecer. É um relacionamento. Viva no Espírito. Desenvolva a dependência ativa. Busque intensamente na renúncia da sua ira e na sede e fome do amor dele, para contrapor a sua ira e cobri-la, reprimi-la, porque o amor perdoa até o seu pecado. Se você está num relacionamento com o Espírito Santo sério, intenso, diário, você tem ele agindo sobre a sua carne o tempo todo. Ele está ali cobrindo a sua maldade. E aí quando ele percebe a maldade querendo sair do controle, ele te avisa. E você volta a depender dele ativamente, porque é a sua carne que está levantando. Então abaixa a sua bola e controla ela no poder dele que está ali para te ajudar. Ele não vai fazer por você e você não consegue fazer sem ele. Isso é relacionamento. Aumente esse amor em você. Por isso que em 1 Coríntios 13 do amor, no versículo 5 fala: não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. É no Espírito. Não, não, não. O Espírito fala: não, não também, também não. Olha aí de novo: não, não, não. Lembrando que o não bíblico não é proibição, é proteção. O Espírito está protegendo a gente da gente mesmo. Ouça o não do Espírito: não, não, não. E obedeça, renuncia. Mesmo que as palavras e atitudes te atinjam, você escolhe se você vai deixar elas se transformarem em ira dentro de você. Está na sua mão o controle. Ou você conta com o Espírito, ou você vai cair descontrolado, guardando as ofensas e ficando amargurado. E daí para frente. Não significa que você vai esquecer do que foi feito. Não esquece. Mas você consegue não falar mais sobre isso e nem ficar lambendo aquilo. Essa ferida, você trata. Isso é perdão. Vai acontecer de novo? Vai. O diabo é sujo.
Ele sabe onde te machuca e Ele vai fazer acontecer de novo. E Deus vai permitir. Para quê? Para você treinar uma vida com o Espírito, treinar a renúncia na cruz, treinar o desenvolvimento de caráter, treinar o fruto do Espírito. Deus vai te permitir cair de novo em tentação, mas sem cair em pecado. Se você tiver essa vida de relacionamento, aí você é capaz de não dar chance para a ira se levantar mais. Segunda verdade, busca o amor da graça. Terceiro, perdoe como Deus tem nos perdoado. Como é que Deus tem nos perdoado? Como na parábola do servo ingrato. Não vamos ler porque ela é longa, vocês lembram dela. O servo devia 10.000 talentos para o seu senhor. E ele pediu misericórdia. 10.000 talentos hoje seria mais ou menos 200.000 anos de trabalho. Ou 6 bilhões de reais. Esse é o valor da dívida do servo para com o seu senhor. Seu senhor perdoou a dívida de 6 bilhões. Aí o servo saiu feliz e encontrou um devedor dele que devia 10.000 denários. Não é talento, é denário. 100 denários é 4 meses de trabalho. Ele não perdoou a dívida que devia para ele. Ele foi perdoado pelo seu senhor, mas não perdoou aquele que devia para ele. A primeira dívida na parábola é a nossa dívida para com Deus. A segunda dívida é a dívida para o nosso próximo, para conosco. Como é que nós conseguimos crer que Deus nos perdoa a nossa dívida de pecado impagável e a gente não perdoa o próximo que não tem o mesmo nível de pecado contra nós? Para você entender, tem uma diferença entre valores. E esse que a parábola quer dizer. Qual é o pior pecado? É o pecado de dever 100 denários ou é o pecado de dever 10.000 talentos? É o mesmo pecado. O que faz diferença entre os valores? O alvo do pecado. Um pecou contra mim, o outro pecou contra Deus. Imagina um tapete. Comprei um tapete, paguei 100 reais. Você vai na minha casa e derruba tinta escura no meu tapete. Qual foi o prejuízo? 100 reais. Razoável. Mas agora você vai numa exposição de tapetes persas, que vale 10 milhões de reais. E você comete o mesmo erro. Derrubou tinta escura no tapete. Qual foi o pecado? O mesmo. Qual foi a gravidade do prejuízo? 10 milhões de reais. Você é a mesma pessoa, a tinta é a mesma, o erro foi o mesmo. Pecado é pecado. Qual foi a diferença de prejuízo? O alvo daquilo. Deus pagou um preço por perdoar a nossa dívida. Você acha que foi de 6 bilhões de reais? Não, porque a glória dele vale muito mais do que 6 bilhões. Não tem preço. E quando nós pecamos contra Deus todos os dias, nós causamos um prejuízo para a glória de Deus. Quando a ira se levanta em mim, é um novo prejuízo que Deus tem. Por que ele tem prejuízo? Porque ele não cobrou de mim. Ele abriu mão. Quem pagou esse preço? Jesus pagou. Jesus pagou o preço da dívida impagável nossa. É 6 bilhões meu, com 6 bilhões seu, com 6 bilhões de quem está do seu lado, com 6 bilhões de todos os outros. E ele quis fazer isso. E nós continuamos causando prejuízo diariamente. Mas temos dificuldade em perdoar quem nos causa prejuízos ridículos. Como é que pode nós sermos desse jeito? As ofensas que a gente sofre não representam nada perto da ofensa que Deus sofre todos os dias por nós. Então, quando você pensar que você foi ofendido, lembra da enormidade do perdão que Deus te dá todos os dias. Aí você ora assim: Senhor, fui bastante magoado, mas sei que sou devedor de 10.000 talentos. O pecado dessa pessoa não é nada em comparação ao meu pecado contra o Senhor. Como o Senhor me perdoou, eu perdoo de coração essa pessoa. Essa oração resolve o problema?
Não, porque a sua carne ainda vai levantar. Você ainda vai ter ira, vai ficar ressentido. Mas ela é uma arma poderosíssima para você ter a atitude certa para renunciar a esse ressentimento, a essa ira. E aí sim você consegue vencê-la. Então, para terminar, lembre-se, a ira não é estática. Ela sai do orgulho, do egoísmo, da idolatria. E ela se levanta a hora que isso está ativado em você. A hora que o seu orgulho é ativado, seu egoísmo é ativado, sua idolatria é ativada, você fica irado quando isso é atacado. Irou, vai ter ressentimento. Não tratou, vai ter amargura. Não tratou, vai ter hostilidade. Não tratou, vai ter ódio, com vingança. Não tratou, vai gerar discórdia. Por isso que Paulo diz que quem semeia na carne, colhe morte. Olha o nível que vai. A ira não é estática, então corta ela pela raiz, porque ela cresce, desenvolve dentro de você. Como? Primeiro, no Evangelho, crucifica-se. Segundo, tenha 3 convicções e atitudes bíblicas. Primeiro, crê na soberania de Deus. Segundo, clame e busque diligentemente, todo o tempo, pelo amor que a graça dá, para você amar a pessoa. Terceiro, sinta-se devedor e perdoe como Deus te perdoa. Amém? Quero ver testemunhos disso, de quando você ficou irado e controlou a ira. Eu fiquei vindo para cá agora, fui buscar a Ju na casa dela para deixar ela na hamburgueria. Nenhum carro passando na rua, e ultimamente estou sendo tentado nisso, porque eu estou com pressa, tenho muita coisa para fazer. Aí não tem nada na rua de trânsito, 11 horas, meia-noite, a hora que eu vou fazer as entregas de lanche. E agora foi um caso ali, a rua da Ju, não tem nada, né, na rua dela. Fiquei lá 5 minutos, tal, parado, esperando, pacientemente, sem ira. A hora que ela entrou no carro, a gente fechou a porta, eu acelerei, passou um carro atrás. Na hora passou um carro atrás, o abençoado, para não falar outra coisa. Como se fosse culpa dele, né? A minha ira se levantou, eu senti aqui, ó, no meu peito aqui. Já olhei com um olho de fogo pro cara assim. Falei, abençoado, bem na hora que eu quero sair. Aí eu lembrei que eu ia pregar agora. Isso que eu ia pregar agora. O que eu fiz? Pratiquei. Sabe quanto tempo passou o ressentimento? 2 segundos. Em 2 segundos, Deus controlou a minha ira. É isso. Em 2 segundos não dá tempo de virar mágoa. Você já corta na raiz. Quero ouvir testemunhos disso de vocês, tá bom? Vamos orar, ficar de pé.